Material complementar: 60 perguntas e respostas sobre análise de falhas e componentes mecânicos na fundição de metais. 1. O que é fundição de metais? Resposta: a fundição de metais é o processo de modelar peças de metal fundido por meio da solidificação em um molde. 2. Quais são os principais tipos de fundição? Resposta: fundição em areia, fundição em molde permanente, fundição sob pressão, fundição em cera perdida e fundição por centrifugação. O que é uma falha de fundição? Resposta: uma falha de fundição ocorre quando a peça fundida apresenta defeitos que comprometem sua funcionalidade ou resistência. Quais são os defeitos mais comuns na fundição de metais? Resposta: defeitos comuns incluem porosidade, trincas, inclusões, falhas de forma, rachaduras e descolamento de metal. O que é porosidade na fundição? Resposta: porosidade é a formação de cavidades no interior da peça fundida devido à presença de gases no metal fundido. Quais são as causas da porosidade na fundição? Resposta: as causas incluem gases dissolvidos no metal, insuficiente ventilação do molde e resfriamento inadequado. Como evitar porosidade na fundição? Resposta: usar metal de alta pureza, melhorar a ventilação do molde e controlar as taxas de resfriamento. O que são inclusões na fundição de metais? Resposta: inclusões são partículas de material estranho que ficam presas na peça fundida, afetando sua resistência e acabamento. Quais são as causas das inclusões? Resposta: falhas no controle de impurezas do metal, contaminação do molde ou resíduo do material de alimentação. O que são trincas na fundição? Resposta: trincas são fissuras ou rachaduras que surgem durante o resfriamento ou solidificação do metal. 11. Como prevenir trincas em peças fundidas? Resposta: controlando a taxa de resfriamento, usando ligas adequadas e realizando o pré-aquecimento de moldes. 12. O que é o efeito da contração no processo de fundição? Resposta: a contração ocorre quando o metal solidifica e diminui de volume, o que pode causar falhas na peça, como rachaduras ou distorções. 13. Como compensar a contração durante a fundição? Resposta: utilizando padrões de moldes adequados, incorporando sistemas de alimentação e resfriamento bem projetados. 14. O que é a solidificação direcional? Resposta: solidificação direcional é o processo em que o metal se solidifica de maneira controlada, evitando a formação de defeitos internos. O que é o processo de fundição sob pressão? Resposta: a fundição sob pressão é uma técnica em que o metal fundido é injetado sob alta pressão em moldes de aço, permitindo a produção de peças com alta precisão. Quais são as vantagens da fundição sob pressão? Resposta: produção de peças com alta precisão dimensional, boa superfície e redução de defeitos como porosidade. Qual a importância da temperatura na fundição de metais? Resposta: a temperatura afeta a fluidez do metal, a taxa de solidificação e o risco de defeitos como trincas e porosidade. O que são falhas de forma na fundição? Resposta: falhas de forma ocorrem quando o molde não consegue manter a forma desejada devido a defeitos na sua construção ou processo de moldagem. Quais são os problemas causados por falhas de forma? Resposta: peças com dimensões imprecisas, acabamento superficial ruim e dificuldades no ajuste ou funcionamento. O que é uma rachadura térmica? Resposta: rachaduras térmicas ocorrem quando há um resfriamento desigual na peça fundida, gerando tensões internas que causam trincas. Quais são as causas das rachaduras térmicas? Resposta: taxas de resfriamento muito rápidas, variações de temperatura durante o processo e materiais com alta taxa de expansão térmica. Como minimizar as rachaduras térmicas na fundição? Resposta: controlando as taxas de resfriamento e escolhendo materiais com boas propriedades térmicas. O que é descolamento de metal? Resposta: descolamento ocorre quando há separação entre camadas de metal fundido devido à solidificação inadequada ou problemas de adesão no molde. Quais são as causas do descolamento de metal? Resposta: temperaturas de moldagem inadequadas, misturas inadequadas de ligas ou moldes mal preparados. Como melhorar a resistência à fadiga em peças fundidas? Resposta: utilizando ligas mais resistentes à fadiga, otimizando o processo de fundição e realizando tratamentos térmicos adequados. O que é um defeito de resfriamento não uniforme? Resposta: ocorre quando a peça fundida resfria de maneira desigual, causando tensões internas que podem resultar em distorções ou falhas. Como evitar defeitos devido ao resfriamento não uniforme? Resposta: controlando o resfriamento, utilizando materiais de molde adequados e projetando sistemas de resfriamento eficientes. O
que é o fenômeno de cold shut na fundição? Resposta: cold shut é quando o metal fundido não se junta adequadamente em uma junção durante o processo de moldagem, resultando em uma falha na integridade da peça. Quais são as causas do cold shut? Resposta: baixa temperatura do metal, falta de fluidez ou problemas no design do molde. Como corrigir o cold shut? Resposta: melhorando a temperatura do metal fundido, ajustando o fluxo do metal ou alterando o design do molde. O que é um defeito de inclusão de gás? Resposta: inclui bolhas de gás retidas na peça fundida, resultando em fraqueza interna. Como evitar a inclusão de gás na fundição? Resposta: melhorando a ventilação do molde, controlando a temperatura do metal fundido e utilizando ligas de boa qualidade. Quais são as causas de distorções nas peças fundidas? Resposta: resfriamento desigual, contração irregular e tensões internas geradas durante a solidificação. Como minimizar distorções em peças fundidas? Resposta: ajustando as condições de resfriamento, melhorando o design da peça e utilizando ligas mais estáveis. O que é análise de falhas? Análise de falhas é o processo de investigar as causas dos defeitos ou falhas em componentes para prevenir recorrências. Quais são os principais métodos de análise de falhas em componentes fundidos? Resposta: inspeção visual, microscopia eletrônica, análise de composição química, ensaio de dureza e análise de trincas. Qual é a importância da análise de falhas na fundição? Resposta: ajuda a identificar as causas dos defeitos e a implementar melhorias no processo, garantindo a qualidade das peças fundidas. O que é uma análise fractográfica? Resposta: a análise fractográfica estuda as superfícies de fraturas para entender as causas da falha, como tensões e defeitos materiais. O que é uma análise de composição química? Resposta: a análise de composição química determina os elementos presentes na liga metálica para avaliar sua adequação ao processo de fundição. Como o tratamento térmico influencia na fundição de metais? Resposta: o tratamento térmico pode melhorar as propriedades mecânicas, como resistência, dureza e tenacidade da peça fundida. Qual é o impacto da temperatura do molde na qualidade da fundição? Resposta: a temperatura do molde afeta a taxa de resfriamento do metal fundido e, consequentemente, a formação de defeitos como trincas e porosidade. O que é uma análise de resistência ao impacto? Resposta: análise que avalia a capacidade de um material resistir a choques ou impactos, testando sua tenacidade. Como a escolha do material do molde afeta a fundição? Resposta: o material do molde influencia a taxa de resfriamento, a durabilidade do molde e a qualidade superficial da peça fundida. O que são falhas de resfriamento lento? Resposta: falhas causadas pela solidificação muito lenta do metal, resultando em defeitos como porosidade ou inclusões. Quais são os efeitos da temperatura do metal fundido na qualidade da peça? Resposta: uma temperatura inadequada pode causar defeitos como solidificação prematura, porosidade e falhas de forma. Como controlar a temperatura do metal fundido? Resposta: utilizando fornos com controle preciso de temperatura, adicionando ligas adequadas e monitorando a temperatura durante o processo. O que é o processo de fundição por centrifugação? Resposta: processo em que o metal fundido é lançado em um molde giratório para produzir peças cilíndricas ou tubulares. Quais são as vantagens da fundição por centrifugação? Resposta: produção de peças com alta resistência mecânica e baixo risco de defeitos internos como porosidade. O que são falhas de formato na fundição? Resposta: defeitos na forma da peça que podem ocorrer devido a problemas no design ou processo de moldagem. Como o design do molde influencia a qualidade da fundição? Resposta: um design adequado melhora a eficiência do processo, evita defeitos e assegura que a peça tenha as propriedades mecânicas desejadas. O que é um defeito de deformação plástica? Resposta: deformações plásticas ocorrem quando o material ultrapassa o limite de elasticidade durante o processo de fundição, resultando em falhas permanentes. Quais são as causas da deformação plástica em fundição? Resposta: temperatura excessiva, pressões elevadas ou geometria inadequada da peça fundida. Como a análise microestrutural ajuda na avaliação de falhas de fundição? Resposta: a análise microestrutural examina as fases e características internas do material para identificar defeitos como segregações e inclusões. O que são falhas de oxidação na fundição? Resposta: a oxidação ocorre quando o metal reage com oxigênio durante o processo, formando óxidos que podem comprometer a resistência da peça. 57.
Como prevenir falhas de oxidação? Resposta: utilizando atmosferas controladas, reduzindo a exposição ao oxigênio e controlando a temperatura do metal fundido. 58. O que é uma análise de desgaste? Resposta: a análise de desgaste estuda a deterioração dos materiais fundidos quando expostos a condições de atrito ou abrasão. 59. Como o tratamento de superfície pode melhorar a vida útil de uma peça fundida? Resposta: tratamentos como a galvanização, revestimentos e processos térmicos podem melhorar a resistência ao desgaste e à corrosão das peças. 60. Qual a importância do controle de qualidade no processo de fundição? Resposta: o controle de qualidade é fundamental para garantir que as peças fundidas atendam às especificações e propriedades desejadas, minimizando defeitos e falhas.